Olá, o Câmara Repórter está de volta e hoje vamos voltar um pouco no passado para contar como foi a participação das mulheres parlamentares na Constituinte de 1987, um período no qual os homens dominavam a política. Um plenário sem banheiro feminino. Assim, foram recebidas no Congresso Nacional as 26 mulheres que integravam a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Elas eram menos de 5% dos 559 parlamentares eleitos. No documentário Palavra de Mulher, produzido pela TV Senado, você vai acompanhar relatos e memórias das conquistas obtidas. É o que você assiste a partir de agora no Câmara Repórter. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Militante política, exilada política, democrata. Uma mulher brasileira comum, né? Mãe, cidadã. Eu achava que a voz da mulher podia gritar pela igualdade das mulheres. Mulher negra favelada. Dos 559 constituintes, apenas 5% desse total são mulheres. Mas, apesar de serem poucas, as mulheres esperam obter avanços para as reivindicações femininas na nova Carta. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Então, nós fomos um pouco tratadas como bibelôs da Constituinte, né? Chegamos num plenário sem banheiro. E aí, algumas pessoas, como é que nós vamos? Não vai fazer? E não deram muita importância. Muito obrigada, Raquel. Que alívio! Foi absolutamente por acaso, porque eu tô mesmo aí atrás de um banheiro. Ah, você quer retocar a maquiagem? Se eu fosse uma dondoca, eu te diria que tava a fim de retocar a maquiagem. Mas como eu não sou dondoca, eu tô roxa por um banheiro pra fazer um xixi. Vamos lá, eu te levo. Aqui dentro, acredito, era uma luta ferrenha. Era uma luta ferrenha. Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres, porque toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, Bancada do Batom exige banheiro exclusivo, uma coisa elementar. Já existiam mulheres que tinham sido deputadas e ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário. E eu fui para o Congresso, vim para aqui para Brasília. 1967. 1967, é. E aí fiquei aqui em Brasília. Com um ano depois veio o golpe e aí nos tirou. Éramos 7 deputadas. Era a Ivete Vargas, eu, Júlia Steinbrück, Nízia Carone, Lígia Dutel e Nessi Novaes. Então, só ficou a Nessi Novaes, que era da situação no momento. E as outras todas foram caçadas, inclusive eu. Nós vínhamos de uma participação muito diminuta da mulher no parlamento brasileiro. Nós nunca chegamos a uma dezena. Então foi um grande momento de visibilidade da mulher no parlamento, porque pela primeira vez nós tivemos uma bancada que ultrapassou o número de 2 dezenas. Que dificuldades vocês enfrentaram? Muitas. Muitas, e até de uma maneira carinhosa. Aquele ar paternalista, minha filha,
deixa que eu lhe ensino, é bem assim. E a gente tinha que ter muito cuidado, porque a vaidade humana é grande, mas a vaidade dos homens é maior ainda, bem maior. Nós éramos chamadas a voltar, vai lavar sua roupa no seu tanque, vai para o seu fogão, entendeu? Porque aqui não é lugar de mulheres. Então, eu acho que é muito difícil a gente ser mulher o tempo todo, até hoje. Onde você esteja trabalhando, o homem, ele sabe lidar com o poder. E nós não experimentamos muito isso. O matriarcado de 1.200 anos atrás, ele foi sendo destituído gradativamente a tal ponto que hoje se retoma também essa visão patriarcal, onde quem manda é o homem. Eu posso me sentar? Não, fala de pé. O homem sempre veio para reger. Agora, a mulher sempre foi sobre o domínio do homem. O direito da mulher é igual ao do homem, né? Desde que ela trabalha igual. Que é bom, né? Ser tudo iguais, não ter diferença. Tudo é humano, né? Foram 478 emendas, né, que eu apresentei, muita coisa. Eu trabalhei diuturnamente, eu me dediquei muito, com muita seriedade, né? E dentro desse espectro machista, começa por aí. Do meu marido me telefonar às vezes e olha aqui, você não vai voltar para casa? Aqui não tem carne, minhas cuecas estão sem botão, meus filhos estão danados da vida com você. Meus filhos ligavam e diziam, mamãe, você largou a gente? O que está acontecendo? Porque eu fiquei aqui. Mas eu fiquei aqui fazendo a Constituição. A responsabilidade como deputada, com a votação que eu vim, muito nova, logo chegou aquela história, é bonitinha, musa. Isso, num certo momento, me incomodou muito. Eu disse assim, não foi com esse propósito que eu cheguei aqui. Odete, esta é Solange Duprá, a amiga do Afonso, de quem eu te falei. Ela é produtora de modas e redatora da Tomorrow. Isso. Mas é muito bonitinha. Você sabe que quando eu tinha a sua idade, uma moça bonitinha como você, a gente dizia que era um biscuit. Você é um biscuit. Isso é óbvio que deve ter acontecido em várias oportunidades, né? Ninguém chegar porque é bonitinha, porque não sei o quê. Mas eu sempre me apropriei dos espaços para vender aquilo que eu acreditava que era importante passar. Eu chegava assim, olha, por favor, nós estamos trabalhando esse projeto, essa emenda, ela é extremamente importante por isso. Eu acho que eu tirei vantagem, se isso aconteceu, sem sacanagem. Eu acho que eu acabei tirando vantagem, talvez pela minha ingenuidade. Quando eu entrava nos lugares que a gente estava, às vezes, assim, mais descontraidamente, até bebendo uma coisa, conversando e tudo, e que eles soltavam alguma piadinha, alguma graça, um dizia assim, mas com ela não, que ela só faz Constituição, entendeu? Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por eles. E em uma bancada costumava ter uma mulher, em outras bancadas nenhuma mulher, mas às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte, a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram, esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, essa é feia, essa é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto de curiosidade, de riso e algumas vezes até, eu vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ocioso e fútil da Assembleia Constituinte. Não foi preciso muito tempo para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa. Pontos coloridos num imenso mar de paletó e gravata. O Conselho lançou uma campanha, Constituinte para Valer tem que ter palavra de mulher. Então, nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática.
Carta das Mulheres Constituintes contemplou basicamente o direito igual, homens e mulheres perante a lei têm direitos iguais. E aí pulverizou-se, esse direito veio em toda a Carta Magna, nos direitos individuais, sociais e nas políticas públicas. Então, nenhuma discriminação a mais. Eu acho que isso está consagrado na Constituição por conta do trabalho do grupo de parlamentares aqui, que éramos 26. As mulheres na Constituinte. 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. O senhor esperava esse tipo de emendas que sobrepujassem outras? Esse tipo de emendas eu estava esperando outro em outros capítulos, não nesse. De qualquer maneira, é uma surpresa boa. O nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros nesse instante tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. O que nos une vai ser a nossa pauta, vai ser a agenda nossa do período da Constituinte. O que não tem o consenso, algumas coisas a gente ainda pode estar junto, sem questionar muito. Aquilo que não agrega, cada uma vai lutar com as forças que tem para ver se consegue avançar. Então, essa agenda praticamente unificada da bancada foi muito importante e significativa. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Não há justiça, não há lei, não há política pública que seja justa e benéfica para um bem-estar da nação se a gente não tiver a participação de todos dela. Senão sempre será injusta de algum lado. E você tem o desplante de me falar de folga. Puxa vida, fiquei 3 semanas sem folgar pra juntar 3 dias. E você quer que eu fique aqui de paparico com a dona Heleninha? Eu sei, Marina, mas por que justamente amanhã? Ué, porque eu tenho uns problemas pessoais aí pra resolver. Meu Deus do céu. Criados com problemas pessoais. Aonde nós chegamos? Como o deputado Ulisses Guimarães disse desde o início, essa é a Constituinte do povo e nós também somos povo e nós vamos procurar estar lá dentro. Parece que já é a semana que vem que vai ser votado o destaque da deputada Benedita da Silva. Você acredita realmente que a proposta da deputada seja aprovada? Olha, diz que a esperança é a última que morre, né? E nós, o povo brasileiro, vivemos na esperança. A gente não pode desanimar. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos, não era só da questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe, trazendo suas necessidades, seus... Eu acho que até a Constituinte ela acabou sendo muito detalhista e minuciosa, porque a gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa Constituição democrática e perene, quero garantir tudo. Foi uma luta que expressou em vários momentos a participação consciente e eu diria em alguns momentos quase que maciça da sociedade brasileira. A Constituinte chegou a ter momentos em que tiveram milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas, tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. Eu cheguei a ficar sem ir ao Ceará durante 45 dias, porque eram tantas as coisas importantes que estavam sendo votadas aqui. Toda a proposta, praticamente toda a proposta consagrada na Constituição, veio
num processo de construção da sociedade brasileira. Seja ela mulheres, seja ela políticas de jovens, para a juventude, a política da educação, a política setorial de empresários ou trabalhadores rurais ou sindicais. Quer dizer, nós colhemos o que a nação trouxe. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. As pessoas passavam pela gente e via que a gente tinha feito alguma coisa em benefício do povo, da população, né? Isso é muito importante. Ao chegar aqui, nós não tínhamos uma carta pré-estabelecida, nós não tínhamos um modelo de uma carta. Esse modelo foi construído a muitas mãos. Daí porque o entusiasmo das pessoas, cada grupo se sentia partícipe dessa construção. E devagarinho, quando aquilo que parecia impossível, que era ordenar todas essas demandas, devagarinho isso foi sendo construído e acabamos que fizemos uma carta que talvez não seja o ideal. Muitos, inclusive, dizem que a carta é muito prolixa, mas ela é resultado da circunstância do momento. Ela é resultado de um Brasil que sai do silêncio para a participação efetiva. A luta vai começar, reforma agrária não sai, queremos liberdade já. A gente enfrentava diversas propostas. Vocês estão inviabilizando o país, essa Constituição vai paralisar o país, quer quebrar a produção do país. E o doutor Ulisses foi sábio e contundente. O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estamos falando do Brasil, né? Da maioria das pessoas. Nós precisamos melhorar o meu povo indígena, procurar mais assossegar o meu povo, procurar mais preservar a terra para o meu povo, respeitar mais a minha tradição, cultura indígena. Nós fomos nas tribos visitar os encontros, eu acho que, se eu não me engano, no Acre, e tivemos ali uma indígena, dias antes, ela tinha levantado o facão para as autoridades executivas. E no dia que eu fui, ela fez uma coisa linda, linda. E aquela nossa identificação, eu chego a me arrepiar quando penso. É que aquela mesma mulher que tinha levantado um facão, né? Ela veio, abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais, responsável com aquela criança no colo, sabendo que ela estava pensando, né, naquele momento. Aí eu com aquela criança disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Os parlamentares diziam que o meu mandato trouxe
ao plenário da Assembleia Legislativa. E nós trazíamos aqui os desgravatados, os maltrapilhos, né? O povo. Sabe que durante todos esses anos já gravei muitas coisas, mas entrar aqui assim, no silêncio, foi diferente. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso, chegando ao ponto de nós admitirmos emendas que foram feitas cortando palavras de emendas apresentadas. Ou seja, o texto que unificava não existia enquanto emenda para ser votado. E nós construíamos em plenário essa nova emenda. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade, conseguir equilibrar esses interesses, conseguir traduzir isso num texto, numa lei que pudesse representar a opinião de todos, ou pelo menos ser suportado por todos. Havia um sentido de fraternidade, de solidariedade. A sociedade brasileira estava menos rançosa, menos aguerrida, entende? Não é que abrisse mão dos seus posicionamentos ou das suas bandeiras, mas não tinha, entende, esse espírito de querer destruir o outro. O espírito que existia era o espírito de somar. Foi um debate muito intenso na Constituinte, em que nós tivemos o apoio de parlamentares, mas de origem ideológica totalmente diferenciada, para dizer que era possível o aborto no caso do estupro. E nós víamos de uma realidade que muitas mulheres haviam sido estupradas na cadeia, na tortura, no Brasil e em toda a América Latina. E imaginar, e naquele momento, não foi apenas isso que sensibilizou aqueles homens que eram constituintes. Até porque alguns deles vinham de um apoio expressivo ao regime anterior. Mas foi também a compreensão de que era uma necessidade, um direito, que uma mulher não pode ser violentada e carregar em si obrigatoriamente. Nem todas têm essa força emocional que lhe permita conviver com o fruto de tamanha violência. Num encontro hoje com o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, representantes de movimentos feministas elogiaram as decisões já aprovadas em favor da mulher e da família. A licença maternidade, evidentemente, é um avanço importante, é um lucro dos bebês, né? É um lucro da criança brasileira. Há muitas questões, se formos analisar ponto por ponto. E um lucro enorme é o fato de que realmente passamos a existir através dessa Constituição que se fará, que se está fazendo, graças, como eu disse, a um trabalho organizado, coerente, de toda a população feminina brasileira. Cheguei aqui com 20 e poucos anos, com uma neném de 1 ano e 1 mês. E com muita vontade de trabalhar, de ampliar, garantir conquistas, não só para as mulheres, mas para as crianças, porque eu acho que quando você assegura políticas públicas, desde o pré-natal, a primeira infância, você está investindo, está capacitando, permitindo a capacitação da mulher, está empoderando, como diz, né, a mãe e a mulher. Isso aqui foi na votação da ampliação da licença maternidade. E as mães vinham com seus bebês amamentar para mostrar a importância
do aleitamento materno. Se nós ampliarmos a licença gestante de 90 para 120 dias, nós estaremos também ampliando a discriminação contra a mulher. E o que nós observamos é que a mulher não quer mais ociosidade. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. O grande beneficiário não é a mulher desta licença. O grande beneficiário que a Constituinte está dando, a mulher trabalhadora, é o futuro deste país. É a nova geração que virá, os filhos. Porque, como sabemos, há uma carência muito grande. E o leite materno é insubstituível nos 4 primeiros meses de vida da criança. Eu me lembro do momento que para mim foi um dos momentos mais bonitos da Constituinte, foi quando o ministro Alceni Guerra defendeu o direito à paternidade, para os homens a licença paternidade. E isso virou uma piada, uma troça. Todo mundo, quando o Alceni foi, o doutor Ulisses foi infeliz, ele entrou na brincadeira. Anuncio a seguinte destaque: licença paternidade de 8 dias aos que preencham requisitos fixados em lei. É uma homenagem ao homem gestante. Como justificativa da proposição, podíamos lembrar o que disse o grande talento de Chico Anísio: ao dia da mãe, e o dia do homem é precisamente 9 meses antes do dia da mãe. Muito bem. E o Alceni consagrou um dos momentos mais bonitos nessa casa. Ele foi falando e o cenário foi ficando em silêncio total. As pessoas se emocionando, homens e mulheres chorando. Terminou aplaudido em pé e ganhou por maioria, a unanimidade. Aí o doutor Ulisses fez um discurso pedindo desculpa. Foi um momento, nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, não é, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta, e emocionou o plenário. Suas origens, senhor presidente, remontam à minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança, que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família, que eu considero a célula máter da sociedade. Como é que você captou essas fotos? Que coisa linda! Mas era uma ebulição de propostas, de participações. Olha nós aqui, ó. Não sei se vocês mais jovens têm consciência do que foi esse rompimento, sabe? Essa postura assim de... Foi um rompimento mesmo. Nós estávamos recém-chegados a um regime democrático depois de tanto tempo de tortura, de dificuldades. De repente, o Brasil explode aqui dentro do Congresso Nacional, querendo participar, querendo adquirir conquistas que até então era apenas um sonho. Esse dia foi o dia triste, porque ao mesmo tempo em que nós discutimos a questão das
dos quilombolas e dos direitos dos negros, a história do ensino da África na comissão, foi o mesmo dia que tratou também da orientação sexual. E eu me lembro a hostilidade feita ao Triângulo Rosa, que veio apresentar a sua proposta, né? E me lembro desta cena que me arrepiou, porque eu vi ali, que isso é bom que se registre, que o machismo não é uma coisa de uma etnia. O machismo é um machismo. Olha, vejam bem as mulheres trabalhadoras. Eu, particularmente, escrevendo um texto constitucional, eu considero a questão das mulheres, essas anônimas, que estavam espalhadas por todo o Brasil, que junto com suas famílias habitavam na terra, o momento que nós dissemos que a mulher tinha direito à titularidade da terra. Veja bem, a mulher trabalhava do lado do homem, criava sua família, seus filhos trabalhavam na terra. Quando o marido morria, elas eram expulsas da terra. Então, isso feria toda a dignidade de uma mulher a que assistia e a que era ferida por essa discriminação. Além das marcas do tempo no rosto de cada um de nós, no corpo de cada um de nós, vê que nós vivemos um momento muito grave de intolerância. Como esse Congresso hoje não tolera a presença do povo. Cada vez que se convoca ou que se tem uma mobilização de um segmento organizado, nós somos cercados pela polícia. Nós tivemos grandes momentos de embate. Mas nós nunca deixamos de ter as galerias da Câmara e do Senado cheias de representantes do povo. Hoje eu consigo enxergar que foi muito mais positivo do que eu enxerguei na época. A gente pensava em reescrever um Brasil de futuro, que infelizmente ainda está muito devendo, mas pelo menos democraticamente ele está aí, não é? Nós éramos 26 e os constituintes eram quase 500, né? E, então, nós éramos desproporcionais, mas as propostas ficaram, do ponto de vista, justas em relação aos direitos da mulher. Toda a legislação que é protetora da mulher, ela foi germinada na Constituição de 88. Né? Nós lançamos na Constituição de 88 a semente. Né? Se nós temos uma lei Maria da Penha, isso é resultante disso. A lei ela tem que ser utópica, ela tem que pensá-la mais adiante, onde nós queremos chegar. Para ter essa ferramenta e eu aqui na sociedade dizer, olha, eu estou lutando porque meu direito está garantido. Eu quero que respeite. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. E a articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, né, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta. Rever esse processo constituinte de 88, reviver uma página muito feliz da nossa história. Lembrar de um período em que o Estado Democrático de Direito estava em plena
busca da sua excelência. Eu realmente não tinha noção que, assim, tá tão perto. Tipo, eu tenho 28 anos, há 30 anos atrás, as mulheres não tinham os direitos que a gente tinha hoje. Então, é uma conquista muito próxima. Assim. Então, parece que a gente tá falando assim, no Brasil, antigamente, parece assim, que é um século atrás. Não, gente, tem menos de 3 décadas só que elas conseguiram isso. Então, assim, é muito próximo. Eu me lembro que na faculdade, isso na década de 90, quando eu tive meu primeiro acesso a essa carta, o que mais me impactou foi o fato das mulheres pedirem o direito a terem o acesso à pílula anticoncepcional de forma segura. Para mim, aquilo era um pedido de socorro, era dizendo que elas queriam ser donas do próprio corpo delas, né? Igual para mim, o que chocou, assim, foi que aqui no Congresso, hoje a gente tem, assim, muita liberdade, tem várias mulheres. Hoje mesmo a gente tem aqui na nossa TV diretora, a gente tem mulheres que estão, assim, em cargo de liderança. E antigamente não tinha banheiro feminino no Congresso. Eu acho que isso foi o que me impactou. Me surpreendeu, assim, né? eu não imaginava. Tipo, como assim? Não tinha banheiro feminino? Algo que hoje é tão... É tão básico, tão normal, né? É tão... plenário, né? No plenário, Então, a gente tem lá, artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei, igualmente aos homens. No entanto, eu quero saber cadê a materialidade disso. O Brasil é um dos países que tem mais violência contra a mulher. A gente ainda tem 5,5 milhões de crianças sem registro de paternidade. A gente ainda tem o nosso corpo objetificado nas novelas, nas campanhas publicitárias. E acho que o mais importante, assim, porque a gente até comentou que, enquanto elas estavam falando sobre uma representação de 5% das mulheres no campo político, a gente cresceu em 30 anos para 10%, porque hoje no Congresso a gente tem 10% de representação das mulheres e no Senado 13%. Eu acredito que essa desigualdade vai diminuir. Então há uma esperança, né? A gente tem esperança, eu acredito, que isso né? aconteça. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu acho que a sociedade cada vez mais participativa, no sentido de almejar conquistar ainda mais esses direitos, essas garantias que a gente já tem no papel, né? A gente não pode só ter no papel, senão se torna letra morta. A gente precisa que aquilo seja concretizado. Saiu esse muro robusto de concreto, mas ficou um muro transparente, que é o muro da hipocrisia, que é o muro do machismo velado, é um muro sutil. Olha, eu sou mulher, eu posso ter o meu filho, mas eu posso também prestar um bom trabalho para a sua empresa. Eu sou mulher, eu posso estudar, eu posso ser pós-graduada, eu posso exercer funções que homens também exercem. Que antes eram tradicionalmente masculinos. Né? E não assim, para ser melhor do que eles, não, para ser igual. Sim. Né? É só a igualdade que a gente quer, não é nada além disso. Nós usamos o batom para muitas coisas. Usamos o batom para nos enfeitar, para pichar os nossos espelhos, mas sobretudo para levantar o alto de somos diferentes, porém iguais. As mulheres já avançaram muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Aquela mulher da Constituinte, ela precisava do texto constitucional para chegar e colocar na mesa do patrão, diante do marido, diante da sociedade, andando pelas ruas. Olha, não me empurre, não me maltrate, não me discrimine, não me violente, entendeu? Também estou no mercado de trabalho, também sustento a família. A Constituição, e hoje não há diferença, porque era a luta pela igualdade. Hoje, nós estamos no exercício dessa igualdade. Incomode a quem incomodar. Doa a quem doer.
vezes eu saio com as minhas amigas, e uma vez eu fui num bar ali na Asa Norte com elas, e o bar tinha só um banheiro unissex. Aí eu, não, me recuso, vou falar com o dono do bar. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, você não tem um banheiro feminino? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, vocês não queriam direitos iguais? Eu sou feminista, sou mãe, eu tenho várias ideias, mas naquele momento eu me calei. Mas depois eu fui estudar e depois, porque é isso que a gente faz, né? A gente é violentado e depois a gente se arma de todas as ferramentas e todos os instrumentos para continuar sobrevivendo, né? E eu achei uma frase que eu gostaria de falar para o dono desse bar, mas para todo mundo que acha que a igualdade é isso, deslegitimar a diferença, né? Que é assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. E lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Porque a gente não quer isso. از باد و باران گشته آشفته در مویش گویی مرغارین غلطان خفته Na edição de hoje, exibimos o documentário Palavra de Mulher, produzido pela TV Senado e que mostrou como foi a participação da mulher parlamentar na Constituinte de 1987. Eu fico por aqui e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!